Pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro da série O Essencial da TCC. É o último encontro dessa série também. E hoje a gente vai falar sobre a nossa preparação para o futuro da TCC. Então, o que a gente viu até aqui, né? Na primeira, na segunda aula. A gente viu no primeiro dia que a TCC se desenvolveu num contexto histórico em que as psicoterapias estavam em xeque por conta daquele manifesto do Eisen, que postulou que nenhuma terapia se mostrava muito melhor do que a mera passagem do tempo. Considerando esse cenário, a cientificidade da TCC foi um grande diferencial para ela crescer e se difundir. Ela deu uma resposta ao manifesto do Eisen. Inclusive, ela é um marco na história não só da TCC, como da PBE, né, da prática baseada em evidências, porque foi a partir desse manifesto que pensar numa psicologia baseada em evidências se tornou algo realmente importante. E para se conseguir fazer isso, foi adotado um modelo baseado na medicina, que eram os estudos feitos a partir de protocolos para transtornos específicos. E aí a gente falou sobre um dos pilares atuais da TCC, que são esses protocolos. Mas a gente viu no segundo dia os protocolos não são o único pilar e que eles sozinhos não vão dar para a gente autonomia e criatividade, flexibilidade, enfim, para a gente ter uma prática realmente completa, flexível e baseada ali, né, centrada ali nas necessidades dos nossos pacientes. A gente viu que a gente tem que entender muito bem o modelo cognitivo para poder fazer uma boa conceituação cognitiva, ou seja, para mapear, né, para compreender o funcionamento dos nossos pacientes e que a gente precisa entender muito bem alguma coisa para poder intervir. Do contrário, não seria uma intervenção segura. A gente viu que a postura do terapeuta também é muito importante e o estilo terapêutico da TCC é o empirismo colaborativo. E por ser esse o nosso estilo terapêutico, né, por ter esse empirismo ali muito enraizado na nossa abordagem, a estrutura tanto do tratamento quanto das sessões é importante e a descoberta guiada se torna não uma técnica, mas parte desse estilo terapêutico, né? A gente viu que as técnicas são ferramentas e que elas estão sempre em função desse empirismo colaborativo. Além de algo que não deu tempo de eu falar, mas um outro pilar, não só da TCC, mas de todas as psicoterapias, são as habilidades genéricas, né? Os fatores comuns em psicoterapia, os fenômenos da relação terapêutica, habilidades como escutativa, empatia, no nosso caso, a autenticidade do terapeuta, aquela coisa mais geral. Hoje, a gente vai conversar sobre desenrolar dos estudos científicos que não pararam naquela coisa dos estudos protocolo síndrome e sobre o futuro da TCC. A gente vai falar sobre o surgimento de várias abordagens cognitivas e contextuais, que durante o tempo se chamou de terceira onda da TCC. A gente vai ver como é que a TCC se encaixa nesse cenário. A gente vai falar por alto da psicologia baseada em evidências. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui é psicologia baseada em evidências. Mas a gente vai falar muito da terapia baseada em processos, tá? E, logicamente, lançar a próxima turma da formação em TCC mais quentinha do Brasil. Gente, tem alguém dando Pronto, consegui. Tinha algum microfone fazendo muito barulho, gente. Desculpa, vou voltar aqui. Acho que a pessoa também não se deu conta. Então, vamos lá. Bom, agora eu vou dar outros nomes aos bois, né? Vamos voltar, vamos falar de novo daquilo que a gente falou no primeiro dia, que tem a ver com a origem da TCC e o modelo biomédico. Durante décadas, mesmo depois da TCC ter aparecido, se consolidado, né? Durante realmente algumas décadas, isso
tem mudado há não tanto tempo assim, talvez uma década. Quando a gente pensava em pesquisa em psicologia clínica, a gente se deparava com estudos de tratamentos protocolares para transtornos específicos, que é o modelo protocolo-síndrome. Esse é um modelo muito baseado na medicina, em que você tem ali uma doença e para essa doença você tem um tratamento. Só que na medicina, quando você vai estudar um problema de saúde, você recorre a uma série de marcadores biológicos que a gente encontra, por exemplo, a partir de exames, como, por exemplo, exame de sangue, exame de urina, exames de imagem, né? Então, a partir de algum achado ali que é mais objetivo, a gente identifica um diagnóstico e a gente também sabe qual é o tratamento. Foi com essa ideia que veio o modelo protocolo síndrome. Na psiquiatria, que é de onde vem a ideia dos transtornos, né, do DSM-5, DSM antes 4, 3, enfim. Na psiquiatria, a gente não tem esses marcadores bem, bem delineados como a gente tem na medicina, né? Você não tem um exame tipo de sangue para descobrir se uma pessoa é borderline, ou para descobrir se o que a pessoa tem é transtorno do pânico ou toque, né? A gente trabalha com autorrelato, né? A gente trabalha com aquilo que a pessoa consegue detectar sobre ela mesma. Eu posso até usar algumas escalas, alguns instrumentos ali validados pela psicometria, mas ainda assim, muitas vezes, ou é baseado na observação clínica de um profissional, ou baseado no autorrelato do paciente, ou algum teste psicológico. Mas a gente tá falando ainda de algo que não tem um marcador biológico ali, né? E a TCC cresceu muito com esse modelo, mas, logicamente, conforme os protocolos, né, os estudos iam saindo, alguns estudos se mostram, a TCC para algumas questões se mostrava melhor do que para outras questões. Por exemplo, a TCC para o pânico é um tratamento muito bem consolidado. A TCC para depressão também. A TCC para o transtorno bipolar também. Para o toque, considerando que a TCC envolve exposição e prevenção de respostas, né? E é uma terapia comportamental, não necessariamente cognitiva, também. Mas, por exemplo, para os transtornos de personalidade, ela apresentava uma eficácia moderada. Nada tão bom assim. E essas pessoas com transtorno de personalidade sofrem pra caramba, né? Alguns num nível assim insuportável. Então, não dava para a gente parar, né? Ciência não se faz de forma estática. Eu tenho hoje o melhor tratamento disponível. Amanhã eu posso ter um outro melhor tratamento, né? Então, os estudos continuaram evoluindo. Então, onde a TCC não apresentava os níveis de eficácia tão bons, novos estudos e novos modelos de psicoterapia foram sendo propostos e estudados. É o caso, por exemplo, da terapia do esquema para os transtornos de personalidade, da DBT para o tratamento do transtorno de personalidade borderline, da terapia focada na compaixão em casos de autocrítica severa e vergonha, da terapia de aceitação e compromisso para casos de evitação experiencial. Eita, peraí, tem alguma coisa aqui. Tem algo novo aqui no front. Gente, os slides estão passando para vocês? Para mim, travou. Ah, agora voltou. Deu uma travada aqui, foi do meu computador. Então, o que que tem de novo? O foco não era sempre nos transtornos? Se o foco era sempre nos transtornos, como é que a terapia focada na compaixão está focando em autocrítica, em vergonha? Gente, deu bug aqui. Pronto, voltei. Então, o que estava acontecendo? Enquanto a ciência está se desenrolando, nada é absoluto, né? Então, o modelo biomédico também sofria críticas. Por quê? Porque quando você trabalha com protocolos baseados em um conjunto de sinais e sintomas, que são os transtornos,
eles não explicam as diferenças individuais na apresentação do problema e na resposta ao tratamento, e nem sobre os mecanismos de mudança de cada tratamento. Ou seja, lá no protocolo, por exemplo, de depressão, o que de fato faziam as pessoas mudarem? Né? Lembra que eu falei lá no primeiro dia sobre quando você trabalha com pesquisa, assim, com foco no método, você isola as variáveis ligadas aos pacientes e aos terapeutas? O problema é que quando você faz psicoterapia, você tem as três variáveis, você não tem só o método. Então, a gente tem aqui uma limitação muito importante desse modelo. Tem um outro detalhe também que é muito interessante. Recentemente tem saído cada vez mais estudos focados assim no que faz a terapia funcional, ao invés de focar em transtorno ou em protocolo, são estudos focados na relação terapêutica, em fatores comuns de psicoterapia. E alguns desses estudos sugerem que o método seja responsável por aproximadamente 15% do sucesso terapêutico e que os outros 85% são ligados a variáveis do paciente, como, por exemplo, o tipo de problema que ele tem, o grau de severidade, o quão motivado ele está para mudar, se ele tem expectativas positivas sobre a terapia, né? Se é um problema crônico, se não é, o quanto o contexto de vida afeta no que ele está apresentando, né? E um bocado também, né? As variáveis vão mais para o lado as variáveis não. O que determina o sucesso tem mais a ver com o paciente, mas bastante também com o terapeuta, né? E 15% tem a ver com o método. Então, aquela galera que fala que um bom terapeuta vai ser um bom terapeuta em qualquer abordagem, de certa forma está correto. Só que a gente não pode esquecer que, para alguns casos, 15% pode ser aquele pedacinho que falta para a virada acontecer, para a mudança acontecer, né? Então, não é que o método não seja importante, ele ser tratado como o centro do processo terapêutico é que não faz sentido. E o que vinha acontecendo, né? A gente está aqui olhando por esse lado da crítica desse modelo biomédico, e uma das consequências de você trabalhar dessa forma é que a lista de abordagens baseadas em evidências, ou seja, lista de abordagens baseadas em estudos ali, seja baseados ali também em transtornos, né? Enfim, não parava de crescer e ela continua não parando de crescer, embora hoje você não veja aquela quantidade, aquele foco tão grande assim nos protocolos. Essa lista é bem grande. Se vocês ficarem curiosos para ver quais são as tais abordagens baseadas em evidências, vocês podem procurar no Google a divisão 12 da APA, que é a Associação Americana de Psicoterapia. Eu peguei aqui, vou abrir aqui para vocês, o que tem nesse site, para vocês darem uma olhada aqui junto comigo. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, ou se tem gente que nunca ouviu falar, mas bem-vindos ao site da Divisão 12 da APA, em que o objetivo dessa divisão é estudar as abordagens psicoterápicas. E aí, ó, quando você tem aqui uma lista das abordagens baseadas em evidências, e aí eles conseguem organizar assim, ó, pelos transtornos. Ó, problemas de relacionamento com um cônjuge ou com um parceiro íntimo, transtornos de jogo, cocaína, álcool, uso de várias substâncias, né? Enfim, bulimia, anorexia. São 89 resultados, ou seja, tem 89 modelos de psicoterapia com protocolos
validados que se mostraram bem eficazes a ponto, olha, eles preenchem critérios, são esses aqui. Essa lista, ela não é colocada ali aleatoriamente, né? Os estudos sobre cada uma dessas abordagens passa ali por uma série de critérios e quando a coisa se torna robusta, ele vem parar aqui nessa lista. E aí, gente, a gente tem aqui, ó, TCC, manejo de contingentes, RODBT, terapia de aceleração da resolução, PROTECT, ó, Power, promovendo resiliência em mães e famílias. Olha que legal. Terapia focada nas emoções para casais, terapia cognitiva baseada em mindfulness. Tem um monte de coisa, porque, ó, essa daqui não é TCC, essa daqui não é TCC. A gente tem aqui alguns modelos em que a gente já ouviu falar, e que são ali das famílias, ou da família cognitiva, ou da família contextual, mas essa daqui é apego, gente. Não é nem cognitiva, nem contextual, tá? Então, ó, relaxamento aplicado para transtorno do pânico. Nem tudo, aqui, ó, né? Então, nem tudo que a gente encontra aqui é cognitivo ou comportamental, mas é prática baseada em evidências, porque segue esses critérios que a gente estava vendo. Vocês já tinham visto que existia essa divisão 12, esse tanto de terapias validadas? Imagina, para você se sentir um terapeuta competente, você tem que conhecer sei lá quantos desses 89 modelos diferentes. Dá para imaginar o nível de ansiedade que isso pode levar uma pessoa a sentir? É impraticável, né? É impraticável você ser especialista em 89 abordagens. Enfim. E aí a gente começa a se questionar: será que o melhor caminho para a psicologia é mesmo seguir os passos da medicina? Porque, Cizinho, onde é que a gente vai colocar as variáveis subjetivas? E as contextuais, né, em relação ao estilo de vida, a maneira como cada um vive, as questões socioculturais, enfim. Até há tentativas que ficam ali mais ou menos no meio do caminho, que não são focados em um transtorno específico, mas também não trabalha tão distante assim do modelo biomédico, que são os protocolos transdiagnósticos. Né? A gente tem o protocolo transdiagnóstico dos transtornos alimentares, que com o mesmo protocolo você consegue trabalhar com anorexia, com bulimia, com o comer compulsivo, né? E tem também o protocolo transdiagnóstico do Barlow, que você consegue trabalhar com transtornos de ansiedade, transtornos do humor, questões geralmente que passam ali pela questão da regulação emocional. Ainda assim, o problema de ter que aprender inúmeros protocolos e métodos permanece. Eu lembro quando essas outras abordagens começaram a ganhar força, né? Porque quando eu estava na faculdade ainda, eu já tinha tido acesso à terapia do esquema. Já tinha saído o livro branco do Yang. E achava aquilo o máximo, mas chegava uma parte que eu não entendia lendo sozinha, né? E aí, uns anos depois, quando foi chegando aqui no Brasil a DBT, a terapia de aceitação e compromisso, eu ficava, meu Deus, quantas formações eu vou ter que fazer para ser boa? Como é que eu vou fazer para ser boa em tudo? Porque eu achava que eu tinha que ser boa em tudo. É difícil, mas as coisas começaram a mudar. Olha só, a gente estava falando em conhecer o protocolo para um transtorno, né? E aí a gente ouve esses autores, ó, aqui a Marsha Linehan, da DBT, aqui o Stephen Hayes, da terapia de aceitação e compromisso, e aí eles começam a falar coisas do tipo assim, ó, o transtorno de personalidade borderline é fundamentalmente um transtorno de desregulação emocional. Então, se a gente trabalhar com a regulação emocional, a gente vai ajudar essas pessoas. E o Reis falando assim,
A base do sofrimento humano está na inflexibilidade psicológica. Então, se a gente trabalhar a flexibilidade psicológica das pessoas, a gente vai conseguir diminuir esse sofrimento. E aí, gente, a gente volta a não falar. A Lilian até trouxe a proposta dela baseada num transtorno, mas ela mesma começa a olhar para o transtorno de uma forma diferente. Não é interessante isso? E o foco dessas abordagens passou a ser outro. Por exemplo, na terapia do esquema, que foi originalmente desenvolvida para tratar transtornos de personalidade em geral, a gente percebe que ela é muito bacana para trabalhar padrões de vida que se repetem ao longo de muitos anos e que são disfuncionais. Então, quando a gente vê que aquela pessoa tem uma história de vida muito sofrida e que ela se vê caindo nos mesmos padrões, né? Assim, ela fica chateada porque ela reconhece os padrões e não consegue sair deles. Opa, essa é uma boa candidata para terapia do esquema. Na DBT, no caso, quando a gente vê pacientes com transtornos complexos, com uma desregulação emocional muito grande, com ideação suicida muito forte, opa, a DBT é a melhor opção. Quando a gente vê aquelas pessoas muito inflexíveis, muito rígidas, com às vezes questões crônicas, com muita dificuldade de lidar com as coisas do jeito que elas são, né? E que fazem muita evitação experiencial, né? Elas se esforçam muito para não sentir as coisas. Opa, a ACT é uma abordagem que se mostra muito, muito recomendada. E quando a gente vê pacientes que são extremamente autocríticos, extremamente envergonhados, a terapia focada na compaixão pode ser uma boa solução. Então, vejam, a gente não está mais falando de transtornos, a gente está falando de pontos de intervenção que a gente identifica quando a gente faz uma boa avaliação no paciente. E aí a gente vê que nessas outras abordagens, os transtornos não precisam ser o centro, mas a gente tem que identificar muito bem o funcionamento do paciente para selecionar a intervenção. E, gente, quando foi que a TCC deixou de ser assim? Por que a TCC não pode ser assim também? Por que quando você pensa em TCC, você automaticamente tem que entrar naquele modelo biomédico? Será que os pilares da abordagem não sustentam uma prática dessa maneira aqui também? Então a TCC ficou para trás? Não, gente, a TCC não ficou para trás. Ela ainda é padrão ouro para muitos problemas. Vocês viram ali naquela lista que eu mostrei? Principalmente se você achar que vale a pena seguir a lógica protocolo Sintra. E, gente, em alguns casos, esse ainda é o melhor caminho. Você quer ver um exemplo? Paciente com toque. O toque é um transtorno, assim, bastante traiçoeiro. E a gente precisa seguir, quando você segue um protocolo, né? Quando você vê que o toque que o paciente tem é aquele toque mais comportamental, né? Mais compulsivo, e você segue a risca ali, porque essa avaliação também tem que ser muito bem feita. O rastreio dos sintomas tem que ser muito bem feito. E o protocolo te ajuda nisso, tá? Então, ele inclusive te ajuda a conhecer o transtorno. Nesses casos, é mais seguro e é melhor você entrar com o trabalho da exposição e prevenção de respostas. Outros casos, paciente bipolar, vai ser importante trabalhar a psicoeducação dos ciclos. Vai ser importante trabalhar na identificação de gatilho. Vai ser importante trabalhar no manejo disso, né? Então, os protocolos ajudam muito. Então, uma coisa não exclui a outra, tá? Além disso, o modelo teórico da TCC é, por essência, integrativo. A gente não pode esquecer que quando o Beck começou a desenvolver a terapia cognitiva, ele tinha pensado só em terapia cognitiva. Foi com o passar do tempo que ele viu que a terapia cognitiva se casava muito bem com a terapia comportamental, e que olhar só para o lado cognitivo era não olhar para o todo da coisa.
né? Então, ela por si só já é o casamento entre duas abordagens, tá? E daí, gente, vale a pena a gente conhecer os modelos teóricos, as ferramentas, né, as técnicas de outras abordagens, seja para trabalhar com elas, né, seja para integrá-las à TCC. Que embora o TCC seja muito bacana e dê conta de muitas questões, para algumas questões tem outras abordagens que vão ser melhores. Por exemplo, eu trabalho com a TCC e a terapia do esquema, tá? Quando eu vejo que a pessoa. Eu começo o meu trabalho igual. A fase de avaliação do meu paciente, a não ser que ele chegue para mim dizendo assim: Oi, Jéssica, sou psicóloga, quero fazer terapia de esquema com você. A não ser que a pessoa venha assim, com a coisa muito dada, eu vou fazer uma fase de avaliação igual. E aí eu, em algum momento, vou conversar sobre o que a gente está entendendo juntos e vou pensar, pô, essa pessoa está apresentando questões ligadas lá na história de vida, que ela até tem consciência, e não consegue mudar, ou então é tudo tão emocional, é tudo vivido de forma tão emocional que tudo faz parte de um padrão tão antigo que eu acho que ela vai se dar melhor com a terapia do esquema. Então, depois dessa fase de avaliação que eu vou decidir e oferecer, né, para onde a gente poderia ir. E lembrando que eu tenho mais de uma opção, eu tenho duas formações, né? Então, eu posso fazer isso, ou eu posso conhecer esses outros modelos e essas técnicas para integrá-las à TCC, que é o que acontece, por exemplo, eu começo um tratamento com alguém. Eu sigo esse tratamento com a TCC, a pessoa está respondendo bem. De repente ela trava, eu vejo que ela está naquela fase, tipo assim, ó, racionalmente eu entendo, mas emocionalmente eu não sinto. Tá bom, deixa eu ver aqui na minha caixinha de ferramentas o que que eu conheço que pode te ajudar a lidar com isso. Aí eu pego uma técnica, importo ela lá da terapia do esquema, uso ela aqui momentaneamente, conseguimos avançar, o meu raciocínio continua todinho em TCC. Então eu tenho que decidir para onde o meu raciocínio vai, tá? Mas atenção, eu preciso tomar essa decisão tendo coerência com a minha base epistemológica, né? Com a base epistemológica do meu trabalho. Ah, um outro detalhe. Essa fase de avaliação, eu faço ela toda baseada na conceituação cognitiva da TCC, tá? A TCC, o modelo cognitivo, na minha opinião, é flexível o suficiente, é bom o suficiente e a gente consegue aprofundar o suficiente caso a gente tenha curiosidade de investigar o sistema de crenças, né? Para fazer uma avaliação, uma boa avaliação, uma profunda avaliação, para aí sim decidir para onde a gente vai. E o que eu quero dizer em relação à coerência sobre a base epistemológica? Porque nem todas as abordagens são compatíveis, se combinam. Por exemplo, a TCC e a psicanálise não se combinam. Não dá para eu dizer que eu estou trabalhando com a TCC, mas aí a pessoa me conta um sonho e aí eu vou interpretar esse sonho a partir de um ponto de vista psicanalítico e voltar para a TCC. A visão de mundo, a visão de sujeito, né, é muito diferente de uma abordagem à outra. A proposta é diferente. Uma foca em transferência, em olhar lá para as origens, a outra foca no presente, em resolução de problemas. Não vai bater. Agora, a TCC é compatível com todas essas abordagens que eu falei aqui. E ainda dá para trazer uma coisa ou outra de abordagens humanistas também. Eu adoro, por exemplo, trabalhar com elementos do Rogers, que a gente já vê nos livros mais recentes de TCC, que ele é citado como inspiração quando se trata de relação terapêutica para o Beck. Né? Então, aquelas reflexões empáticas, conjecturas empáticas. Como eu sei que tem esse ponto de convergência, eu trago para cá. Mas eu não vou virar da TCC para ACP. Eu vou usar aquilo lá aqui. Assim como eu uso uma respiração diafragmática que não é
original da TCC, ela é importada, eu posso usar ela aqui também para um determinado fim. Eu tenho que ter clareza sobre o movimento que eu estou fazendo, né? E aí entra um outro detalhe, tá? Que apesar da gente importar sem problemas as técnicas e bastante dos pressupostos da ACT, da DBT, da terapia focada na compaixão, eles não fazem o mesmo com a gente, porque essas são abordagens comportamentais contextuais e não cognitivas. Então, elas, como nós somos cognitivos e comportamentais, combinam com a gente. Mas a parte cognitiva da TCC não combina com eles. Então, né? Quem gosta dessa área contextual e comportamental faz críticas à TCC, eu respeito, mas eu acho uma grandíssima vantagem a gente ter essa flexibilidade e poder fazer essa importação dessa maneira. No livro de questionamento socrático para terapeutas, o Scott Waltman fala que quando ele estava aprendendo com o Beck falava coisas do tipo: se funciona, então é terapia cognitiva. Ele importava coisas de qualquer lugar, mas ele entendia exatamente o que era aquela técnica que ele queria importar, o alcance dela e para que ele estaria importando. Lembra que a gente falou do empirismo colaborativo e que a técnica geralmente ela vai entrar ali na questão do teste, né? Daquela etapa de testagem do raciocínio empírico. Então, eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo para poder fazer isso com segurança. Mas eu acho isso incrível, maravilhoso. É o tipo de coisa que, com o tempo, a gente vai se tornando proficiente. E é uma das coisas mais legais da TCC, na minha opinião. É por isso que eu acho que a TCC não ficou para trás. Na verdade, ela é um, ela pode ser gigante. Você pode fazer ela. Vocês já viram aqueles jogos, tipo da cobrinha de antigamente que tinha no celular? Em que a cobrinha começa pequenininha e conforme ela vai comendo ali as bolinhas, ela vai ficando uma cobra grandona? Para mim, a TCC é desse jeito. Você pode fazer ela de um jeito bem simplista, bem pequenininho, mas conforme você vai aprendendo e melhorando e ampliando o teu repertório e melhorando o teu raciocínio clínico, ela pode ficar gigantesca. Eu acho isso incrível. É, então, deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Opa, me perdi aqui. Então, eu preciso trabalhar com 10 protocolos, saber todos os protocolos, ou fazer 10 formações diferentes para mandar bem em 10 abordagens diferentes? Também não, né? Expandir conhecimento sempre é bom, gente. Mas, na minha opinião, não adianta você expandir sem consolidar o que você está aprendendo antes. Por exemplo, eu já vi muita gente fazer isso. Felizmente, as pessoas que têm chegado até mim, elas vêm com outro raciocínio. Mas eu acho que eu já fui, inclusive, essa pessoa de... Ah, agora eu terminei o meu curso em TCC. Já entendi um pouco da TCC. Agora eu vou para o curso de esquemas. Agora eu já aprendi esquemas. Agora eu vou para DBT. Agora eu já aprendi DBT. Agora eu vou para ACT, porque eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber fazer tudo. Gente, você não vai saber fazer tudo isso bem, porque essa virada de raciocínio, você sair de um modelo teórico e começar a trabalhar com outro, dá trabalho, gente. Isso é difícil. Às vezes é melhor você consolidar o teu raciocínio, tuas competências numa abordagem e quando você sentir que você está sólida ali, que você está proficiente, que você está tranquila, aí você expande. Aí você vai buscar mais uma, porque você sempre vai ter aquela primeira para voltar, sabe? Já vi muita gente, por exemplo, da TCC para esquema, se descobrir terapeuta do esquema. E aí a TCC vira a segunda abordagem, não a primeira, não a de base. Comigo, o que aconteceu foi que quanto mais eu estudei outras abordagens,
E olha que eu estudei, fiquei em esquemas um tempão e continuo estudando esquemas. Fiquei 4 anos estudando terapia focada nas emoções. Já fiz curso de FAP, já estudei um pouco de ACT. Quanto mais eu estudo, mais eu gosto da TCC, justamente porque eu posso aproveitar bastante coisa dentro da própria TCC. O lance é que boa parte disso que eu estou falando envolve a compreensão de que o futuro talvez seja processual e não biomédico, né? E aí a gente vai falar da terapia baseada em processos do Stephen Hayes e do Stephen Hoffman, que ó, é recente. Eles lançaram o primeiro livro sobre isso em 2018. E para eles, ao invés da gente tratar transtornos, a gente deveria trabalhar com processos psicológicos transdiagnósticos, como por exemplo, rigidez cognitiva versus flexibilidade cognitiva, evitação experiencial versus aceitação da realidade, regulação emocional disfuncional versus regulação emocional adaptativa. E se a gente conseguir fazer uma leitura em relação a ao funcionamento da pessoa, considerando esses processos, a gente consegue selecionar um, um tratamento personalizado e que vá sim ser endereçado direitinho na necessidade do paciente. Então, a terapia baseada em processos oferece um caminho para uma terapia bem mais flexível e bem mais centrada na pessoa. E ainda se baseia em evidências, tá? Ela amplia a forma como a gente entende a mudança. O foco dela está em entender quais são os processos de mudança, quais são os mecanismos de mudança e não se determinado método reduz os sintomas de determinado transtorno. O detalhe é que é uma coisa muito recente, né? Então, a gente precisa de mais estudos sobre a terapia baseada em processos que estão em andamento para a gente, de fato, fazer essa virada. É, e qual seria o futuro, então? É, a visão que eu tenho é de que o nosso desafio é integrar o que a gente já sabe sobre eficácia terapêutica com uma abordagem mais processual. A gente pode combinar protocolos baseados em transtornos com um olhar mais centrado nos processos psicológicos das pessoas. Né? Então, eu posso desenvolver um olhar menos focado em sintoma e mais focado nas pessoas e no que está acontecendo com elas, na maneira como elas estão lidando com os desafios que elas têm. Por isso, que eu bati tanto na tecla desse evento aqui. Por isso que eu quis trazer algo chamado o essencial da TCC, porque se você conhecer e souber usar os pilares da TCC, você vai conseguir nortear a tua prática clínica com flexibilidade, personalizando o processo se for necessário, mas trabalhando dentro de protocolos se você julgar que esse é o melhor caminho. O que vai fazer da sua prática algo muito, muito mais gostosa de você vivenciar, sabe? Você vai se tornar mais autônomo, você pode ser mais criativo, você pode ser mais você. E é isso que a gente faz, né? É isso que a gente tenta trazer para os alunos da formação em TCC da ação cognitiva. E aí, gente, chegou a hora da gente falar desse curso que é o meu amor, meu, coisa mais linda que eu já fiz profissionalmente, né? Que é o curso de formação em TCC da ação cognitiva. E o que ele tem de diferente? Primeiro, que eu tentei trazer para vocês aqui no primeiro dia, é que quando eu montei o programa de aulas, eu fiz tudo baseado na matriz de competências da TCC. Então, a gente vai passar por todos esses pilares que a gente trouxe aqui. O ensino ele é todo estruturado para desenvolver competências clínicas e não só teoria, tá? Não só aquela coisa de tenho que saber porque eu tenho que saber. É mais uma coisa de eu preciso não só saber a teoria, mas conseguir botar a mão na massa e pensar, parar para refletir o que eu acho sobre isso tudo. Para isso, a gente trabalha com metodologias ativas de ensino, em que o protagonista do processo é o aluno. O professor está lá como facilitador. Então, a gente vai focar num aprendizado mais prático.
A gente tem momentos expositivos na aula. A gente tem muito material para ser lido antes da aula, porque a gente trabalha com uma das metodologias ativas, é a tal da sala de aula invertida, em que você recebe o conteúdo antes, estuda, e na sala de aula a gente vai tentar aplicar aquilo. A gente vai lançar desafios para vocês articularem aquele conhecimento, seja discutindo casos, seja fazendo roleplay, treinando alguma coisa, seja desenvolvendo algum tipo de artefato que você possa usar na sua prática, mas a gente não fica só na teoria, a gente gosta de vivência. O nosso corpo docente é uma das coisas que eu tenho orgulho à parte, porque eu nem acredito que esse povo todo aceitou trabalhar comigo, tá? São mestres e doutores que são especialistas no que eles ensinam. A maioria é daqui do Rio. Então, quem é daqui do Rio talvez já tenha tido aula com um ou outro, mas quem não é do Rio talvez não conheça todos esses nomes. Eu sempre dou uma atualizada no currículo. Então, apesar da estrutura ser parecida desde a turma 1, vira e mexe a gente tem aulas novas, metodologias novas, né, para que a gente se mantenha atualizado com o que tem de mais recente na TCC, incluindo essas novas direções que a gente falou hoje. Então, tem um módulo do curso que é todo voltado para essas abordagens de terceira onda. E a gente tem uma comunidade de apoio, a gente tem um grupo de WhatsApp só nosso, né, em que vocês têm acesso a mim. Vocês também vão receber o contato dos professores e poder tirar dúvidas com eles. Mas a gente mantém esse grupo vivo e conversa e tira dúvidas e pede material, enfim. Esse networking é muito importante, gente, principalmente para quem está começando na carreira e é, é, precisa ser visto para ser indicado. É muito importante entrar não necessariamente nesse curso, mas em cursos, em supervisões, participar de congressos, justamente para começar a circular, né? E como é que vai ser esse curso? É um curso online e ao vivo, via Zoom. As aulas vão acontecer em frequência quinzenal, aos sábados, de 9 às 13. As gravações e os materiais ficam disponíveis por 21 meses, embora o curso seja concluído em 15. Não é um curso curto, mas você sai sabendo fazer TCC. A gente tem 30 aulas super dinâmicas com 4 horas de duração cada e 15 encontros que eu chamei aqui de supervisões, mas alguns encontros são de supervisão, outros encontros são de treinamento. E todos esses encontros são comigo, com 2 horas de duração cada. No total, a gente tem um curso com 150 horas de atividade. E o que você vai aprender? No módulo 1, a gente vai trabalhar a base da TCC, esses pilares da TCC. Então, a gente vai olhar o modelo cognitivo em dois momentos. Primeiro, vamos olhar para essa fase descritiva, depois a gente vai olhar para o sistema de crenças. A gente tem 2 aulas para aprender a fazer a conceituação de casos, não uma só, porque a gente tem que botar a mão na massa e a gente tem que destravar esse medo da gente de errar. A gente tem uma aula sobre habilidades gerais de psicoterapia, então a gente vai falar um pouquinho de relação terapêutica. Tem uma aula só de empirismo colaborativo para a gente ver uma escala de colaboração, uma escala de empirismo, uma escala de descoberta, para a gente saber como a gente tem que atuar. A gente vai ter aula sobre princípios básicos das técnicas cognitivas e comportamentais, porque se você entender os princípios básicos, você entende qualquer técnica. E uma aula sobre plano de tratamento e estrutura. Depois a gente vai para o módulo 2, que a gente vai falar um pouco, vai começar falando de psicopatologia, então a gente vai aprender a usar o DSM-5 e vai entender qual é o raciocínio da prática da psicologia baseada em evidências, né? Porque a TCC, ela faz parte da PBE e a ideia é que a gente continue fiel a isso. Então, a gente vai ter aula para uma série de transtornos. Mas vejam, geralmente quando a gente pega um curso de TCC, a gente tem algumas aulas aqui e muitas aulas aqui. Eu não quis isso. Para mim, isso daqui é mais importante ou tão importante quanto isso daqui.
tá? Mas a gente precisa aprender, né? Até porque são transtornos muito diferentes, o que faz com que a TCC aplicada a eles seja muito diferente também. Depois a gente vai ver a TCC aplicada a questões, a público-alvos específicos. A gente vai ter uma aula de TCC para casais, uma só para crianças e uma só para adolescentes. Aí a gente entra num módulo voltado para os novos modelos de psicoterapia. 2 aulas de terapia de esquema, uma aula de DBT, uma de terapia cognitiva baseada em mindfulness e uma de aceitação e compromisso. E aí a gente vai para o módulo 5, que é um dos meus módulos preferidos, porque a gente vai falar de coisas que precisam entrar na nossa prática para a gente conseguir trabalhar bem com a TCC. A primeira delas é a entrevista motivacional, que é basicamente o que a gente faz quando o paciente não está engajado. Como é que a gente faz para estimular a motivação do paciente? Uma aula de psicofarmacologia que o foco não é só psicofármaco, o foco é como é que a gente trabalha em parceria com o psiquiatra. Depois a gente tem uma aula de mindfulness e autocuidado dos terapeutas, que é uma aula super prática. Essa aqui de psicofármaco, ela já é em formato de roda de conversa. Essa de mindfulness, ela é prática. Depois a gente tem uma aula de manejo da relação terapêutica, que a gente vai falar de transferência, contra-transferência, rupturas, que são temas que a gente já precisa entender, de empirismo colaborativo, de conceituação de caso, e a gente vai ver e rever esses temas em todas as aulas. Então, no final do curso, vocês já estão bem para poder pegar temas que são mais avançados. E para fechar, uma aula sobre ética e autonomia clínica, porque de nada adianta um terapeuta super competente, mas que não sabe como trabalhar dentro das diretrizes éticas ou não sabe se posicionar, né, em termos de confeccionar prontuários, registros de sessões, ou até mesmo como se divulgar de uma maneira ética. Então, a gente quer que vocês saiam desse curso muito autônomos. E quem é o corpo docente que é estrelado e eu tenho um orgulho danado? Além de mim, tem a Luciana Pereira, que é psicóloga do Hospital de Ipanema, um hospital federal. Alguém tinha me perguntado, não lembro se no WhatsApp ou se no Instagram, se a TCC daria conta, por exemplo, de outras questões como cuidados paliativos. A Lu trabalha com isso no dia a dia no hospital, né? Mas ela vai dar aula pra gente de transtornos de personalidade, de psicopatologia, tá? Tem a Carol Juvenil, que talvez vocês conheçam, vai dar aula de terapia do esquema. É uma coisa linda de viver. A Ana Carolina Matias, que é especialista em transtorno por uso de substâncias, trabalhou muitos anos no Projad, que é um laboratório de estudo, né, de álcool e drogas do IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria do FRJ, vai dar aula de entrevista motivacional. A Marcele, que é fera em DBT, diretora do Instituto Enlazo. Rafael Fischer, que é fera em terapia de casais. A Maristela, que é um doce pessoa, sou fã dela. Trabalha muito com a terapia cognitiva baseada em mindfulness, vai dar aula de mindfulness e autocompaixão no autocuidado dos terapeutas. O Heitor vai dar aula de ACT. A Ilana vai falar das crianças, a Gabi das adolescentes, a Tânia, que ajudou muito a FBTC nessa catástrofe que aconteceu ano passado lá no Sul, vai dar nossa aula de TEPT, e a Pri vai dar nossa aula de toque. E qual é a condição para hoje? Quem se inscrever hoje, na verdade, até amanhã, até 9 horas da noite de amanhã, vai conseguir. Nesse lote zero, a gente está dando isenção da taxa de matrícula, que são R$ 150 off, e 10% de desconto no valor do curso inteiro. Inteiro. Ou seja, são 2 mensalidades a menos, né? Então, ao invés do valor cheio, né, de 20 vezes de 540, quem se inscrever hoje ou amanhã vai pagar 20 vezes de R$ 483. Depois de amanhã, a gente já entra no lote 1, que é um lote com 5% de desconto, sem a isenção da taxa de matrícula, e depois do dia 1º de março,
a gente já entra no valor cheio, tá bom? Ah, eu esqueci de colocar aqui, mas a forma de pagamento é por boleto bancário, tá, gente? Essa é a maneira que eu achei, assim, que faz com que todo mundo não prende limite de cartão, não prende nada de ninguém, tá? E é isso, pessoal. O que que vocês acharam da semana do essencial da TCC? O que que vocês acharam do curso de formação? Como é que tá a cabeça de vocês? Agora a gente tem alguns minutinhos para troca, tirar dúvidas, responder qualquer questão que vocês tenham. Então me contem como estão as cabeças. Ninguém tem nada para comentar? Ah, a Gabriela botou aqui. Gabriela, Jéssica, tem uma dúvida. Então, a TCC ainda se baseia no modelo biomédico nos dias de hoje? Acho que me perdi um pouco na linha do tempo, queria confirmar esse detalhe só para ter certeza. Quando a gente olha para a matriz de competências da TCC, ainda tem, sim, a gente ainda precisa desse conhecimento, a gente ainda usa esse modelo, mas cada vez mais tem surgido materiais da TCC que já focam em outras coisas, né? Durante muito tempo, a concentração dos trabalhos em TCC foi em protocolos para transtornos. Hoje você vê livros como, por exemplo, de questionamento socrático para terapeutas. Agora vai sair um outro livro da PADESC também sobre questionamento socrático. Em inglês você já encontra alguns livros que falam da TCC a partir da perspectiva da relação terapêutica. Então, isso está mudando, né? A TCC, porque a TCC, na verdade, ela é um modelo de psicoterapia como qualquer outro. A gente não precisa ter esse olhar biomédico para usá-la. Eu, por exemplo, só uso protocolos quando eu vejo que é necessário. Eu trabalho com olhar processual a maior parte do tempo, tá? Mas eu, hoje, me considero proficiente nos pilares da TCC, eu consigo fazer isso. Isso é uma questão de tempo, de treino, de prática, de repetição, sabe? Em que aos poucos as ideias elas vão se entrelaçando e a gente consegue fazer essa articulação com mais naturalidade. Beleza? Então a resposta é sim e não. Você pode fazer desse jeito, mas você pode ter esse olhar mais processual. Eu gosto de ensinar o olhar processual. Ai, que bom, Ingrid, que você gostou dos 3 dias. Eu também estou animada. Você foi a nossa primeira aluna inscrita, você sabia? De nada, Gabi. Mais alguma dúvida? Alguém quer ligar o microfone para falar a dúvida ao invés de escrever? A Núbia está falando aqui. Queria comentar que nesses 3 dias consegui ter uma visão mais ampla da TCC. Me formei recentemente e, infelizmente, na minha graduação pouco se falava na TCC e com esses dias gostei bastante. Obrigada. De nada, disponha. Que bom, Gabi, que para você também foi assim. Se vocês tiverem oportunidade, eu terei o maior prazer de ter vocês na turma de formação. Se não tiverem, eu gosto muito de trazer conteúdo gratuito de qualidade lá no Instagram também, né? De vez em quando a gente vai ter encontros como esse. Tem alguns encontros antigos lá no YouTube que vocês podem ver também. Não são muitos, porque eu não sou muito boa com essas coisas, mas a ideia é aos poucos a gente ir armazenando, né, conteúdo gratuito também. Mas o que eu queria mesmo era que vocês viessem estudar comigo, não vou mentir. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, então, lá no. Ah, tem mais gente falando aqui. Ah, a Camila está falando. Já realizei uma pós, mas com certeza o curso de formação tem um diferencial gigantesco e oferece uma base muito sólida sobre aspectos essenciais da prática em TCC. Obrigada mais uma vez pelo conhecimento compartilhado, Jéssica. Por nada, querida.
Como está o calor por aí, Campo Grande? Por aqui no Rio tá insuportável. Bom, pessoal, então eu vou encerrando por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, eu vou. é, o Glauton vai estar lá nos grupos, né, de inscrição para cá, levando informações para vocês, e eu tô lá também. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu consigo visualizar e responder para vocês, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima.